Olá, meu amigo, minha amiga, que é o Víder do Direito em Ação. Eu vim falar com vocês um assunto que está em alta, que é a PEC da escala 6x1. É um assunto que está em alta tanto na direita quanto na esquerda. É uma PEC proposta pela deputada do PSOL chamada Érica Hilton. Ela foi embasada num movimento que surgiu no TikTok chamado Vida Além do Trabalho. E eu preciso conversar com vocês sobre isso, porque eu tenho ouvido muitas coisas, tanto do lado da direita quanto do lado da esquerda, e tenho visto as pessoas se manifestando e tenho visto o clamor popular. E a gente precisa discutir isso, né? A gente precisa discutir esse assunto antes de sair falando o que é bom, o que é ruim, o que é péssimo e que vai falir o país e tudo mais. A gente precisa fazer algumas ponderações, porque eu tenho visto falsas equivalências que estão me incomodando, tá? Então vamos lá. A PEC visa acabar com a escala 6x1. Essa escala 6x1 é adotada por comércios, né? Por exemplo, shoppings, lojas de shoppings, mercados, padarias, açougues, comércios varejistas em geral, né? Geralmente se trabalha de domingo a domingo, o comércio fica aberto de domingo a domingo e o funcionário faz aí a escala 6x1. Trabalha 6, descansa 1. E a discussão surge por quê? Porque as pessoas que trabalham nessa escala, e eu tenho acompanhado isso na prática, não porque eu trabalho assim, mas porque eu tenho observado as pessoas à minha volta, colegas que fazem esse tipo de trabalho, elas ficam esgotadas. Chega no fim de semana, onde ela tem uma única folga, ou folga no sábado ou no domingo, ela não sabe se limpa a casa ou se socializa. Não dá conta de fazer as suas coisas. Fora dizer que no país, por exemplo, que o horário comercial das 8 às 5, ela não consegue passar por consulta, não consegue cuidar dos filhos direito. Isso está ocasionando crianças em creche das 6 da manhã às 6 da tarde, os pais chegando esgotados do serviço e não tendo tempo para os filhos. Então, eu acho que esse é um assunto importante para nós discutirmos com inteligência, analisarmos as situações e não discutirmos com o fígado, como eu tenho visto tanto deputados e senadores de direita e de esquerda discutindo, dizendo que quem quer essa PEC é vagabundo e o outro lado dizendo que quem é contra isso é escravocrata. Não é isso. Eu entendo as implicações. Pode resultar em desemprego, porque pequenos empresários não conseguem contratar mais pessoas para suprir a escala, por exemplo, 4x3. Por exemplo, um comércio que vai funcionar de 4x3, ele teria um funcionário folgando 3 dias na semana. Então ele teria que contratar outros funcionários para continuar os seus serviços. Isso pode ocasionar, sim, em falências, em desempregos. Pode ocasionar, por exemplo, de indústrias grandes deixando o Brasil por não aderir a isso? Pode, sim. É inegável o impacto econômico disso tudo. É inegável. O empresário não vai querer lidar com isso no Brasil, vai procurar um outro país onde ele possa lidar com uma carga horária melhor de trabalho. Mas vamos parar para pensar. Mas também olhando para o lado da população, é uma escala que está saturando a população. Por exemplo, burnout, síndrome do pânico, ansiedade tem aumentado e entrou na lista das doenças adquiridas através do trabalho. E é uma realidade. Contra isso a gente não adianta discutir. Acontece, é verdade. Ponto. Se isso está ocorrendo na sociedade, a gente precisa discutir isso. Algo não está bom. E não adianta só olhar o lado do empresário, não só o lado do trabalhador. A gente precisa analisar isso de uma forma que dê para balancear essa proposta, ou uma nova proposta que possa agradar a todos. Porque afinal, o trabalhador trabalha 12 meses no ano e desses 12 meses, 5 meses de salário deles vão para impostos. Para políticos que trabalham na escala 3x4, trabalham 3, folgam 4, que ganham altíssimos salários. Juízes também trabalham menos e ganham altíssimos salários. E daí a gente vê as falsas equivalências. Pessoal, mas nos Estados Unidos trabalham por hora e lá todo mundo quer ir trabalhar lá. Pera, as pessoas não saem do seu país para ir trabalhar nos Estados Unidos porque lá é trabalhado por hora, não é só por isso. O pessoal vai para lá porque ganha em dólar. O dólar hoje vale 5 vezes mais do que o real. Se você ganha $1.000 lá, você está ganhando R$5.000 aqui. Todo mundo que eu conheço que foi para lá foi trabalhar, juntar dinheiro e voltar para o seu país.
E todos que forem voltaram, tem um amigo que trabalhou em circo, construção civil, garçom. Outros trabalharam só na construção civil. Outros trabalharam em empresas de locação de veículos, outros trabalharam só em restaurantes como garçons, lavando louça. E nenhum deles disse que lá era bom de trabalhar e que se trabalhava pouco e que não estressou, que não deixou doente. Geralmente eles vão jovens, gastam a sua saúde lá para ter um patrimônio para poder voltar bem para o seu país. Aderir a esse sistema no Brasil de horas, o que vai acontecer? O empregador brasileiro vai olhar para o funcionário e falar: eu quero alguém que trabalhe X horas. E você vai falar assim: ah, não, eu vou trabalhar menos, então eu não te contrato. Vai deixar o empregado refém do empregador. A gente vive num país onde o óbvio precisa ser dito. Por exemplo, tem que ter lei para deixar o assento preferencial para grávidas e idosos. Tem que ter lei para poder ter vaga de estacionamento para deficiente. Sério mesmo que esse país tem que ser liberal ao extremo, ao ponto de poder deixar livre o contrato entre o empregado e o empregador? Que poder o empregado vai ter? Sendo que a CLT já foi criada. Tudo bem, dá para questionar a CLT em alguns pontos. Também como liberal eu penso assim também, mas analisando como advogado que sou, analisando a CLT, ela vem para equilibrar uma relação hierárquica onde o empregado é subordinado ao empregador. E mesmo com essa lei trabalhista no Brasil, grandes absurdos acontecem. Imaginem só se não existir isso. Gente, a gente está caminhando para um debate tão esdrúxulo. Estou vendo gente postando tudo que é lado. A direita já saiu em defesa de acabar com isso e falar que veio da esquerda não presta, que é coisa de vagabundo. A esquerda falar que a direita é a favor do empresário, é escravocrata. Não, gente, não é isso. Para de polarizar tudo. A verdade é que a gente precisa sentar e conversar sobre isso. Se não dá uma escala 4x3, por que não 5x2? A pessoa tem o direito de uma folga, um domingo, por exemplo, e um dia da semana, para poder colocar as coisas em ordem, levar o filho no médico, pagar uma conta. A verdade é que a sociedade está trazendo alguns problemas de saúde por conta desse trabalho excessivo. E a reforma trabalhista ainda trouxe mais flexibilização, porque trouxe o banco de horas. No banco de horas, por exemplo, o empregador pode pegar as horas extras, e principalmente comércios varejistas, por exemplo, o feriado que a pessoa ganharia hora em dobro em extra, né, ganharia em dobro o feriado, né, hora extra em dobro, por conta do trabalho no feriado. Não, vai em banco de horas. E o empregador não compensa essas horas, não compensa. A lei diz que ele tem um prazo de 6 meses para compensar isso, que o empregado tem controle, mas não tem, a realidade é essa. Não tem esse controle, ele dá quando ele quer. E quando o empregado precisa faltar por algo, ele não abona esse dia do empregado. Gente, a gente está num país que a gente precisa ver as realidades, precisa pensar nas coisas. Eu sou liberal, sou conservador, sou de direita. Para ser sincero, a PEC em si é ruim. Não dá para sair do 0 e para 100. Mas dá para chegar no meio termo. A gente precisa discutir isso de uma forma que os empresários sentem à mesa, porque eles que dão os empregos, e os trabalhadores que são a mão de obra, que precisam trabalhar, mas que o empresário também precisa deles. Porque você não pensa que o empresário também é bonzinho, gente, porque não é também. Vamos acordar? Ah, porque o empresário tira o dinheiro da poupança, aplica na empresa para poder dar emprego. Não, ele aplica para ter retorno. Se o empresário conseguisse através da tecnologia não ter funcionário nenhum, ele não teria, gente. Também a gente tem que pensar nisso. Não adianta a gente ser hipócrita. Nós de direita não podemos ser hipócrita com isso. A gente precisa olhar para o povo está saturado, o povo não tem educação, o povo não tem saúde, o povo não tem segurança, trabalha 5 meses por ano para pagar impostos e está trabalhando pra caramba, e quando surge algo que pode ser discutido em favor do povo, a gente vem com essa narrativa. Não dá. Não dá. A gente precisa analisar isso sim. Precisa fazer alguns apontamentos, algumas pontuações nessa escala, ver o que dá para ser feito quanto a isso, porque 1,5 milhão de assinaturas em pouco tempo é um sinal de um pedido de socorro do povo. Tá certo? Espero que todos tenham entendido a minha opinião sobre isso. Eu acho que uma escala 5x2, bem discutida, bem elaborada, bem amarradinha, com nuances que favoreçam o empresário e o empregado,
Eu acho que funciona. Eu acho que a gente está perdendo uma grande oportunidade de debater algo sério por discutir com o fígado das coisas. Eu acho que dá para sentar, aproveitar que ela teve essa ideia, a deputada do PSOL, e trazer isso para discussão e olhar para o povo, porque o povo está pedindo socorro. Você entra nos comentários das pessoas que fizeram vídeo sobre isso, tá todo mundo falando, vai lá você trabalhar com isso, eu trabalho com isso e acabou com a minha vida. Fiquei 10 anos nesse regime, não tinha vida, fiquei doente. E é verdade, gente. Mas será possível que ninguém está vendo que é verdade isso? Que ninguém está vendo que o povo está adoecendo com isso? Mas será possível que se tem gente falando disso, não é gente vagabunda que está falando isso, não é gente que está vivendo do Bolsa Família, não é gente que está lá invadindo terra, gente. É trabalhador falando que está ficando doente com isso. Eu vejo gente à minha volta ficando doente com isso. Por favor, vamos discutir isso, vamos cobrar o seu deputado, o seu senador, para sentar e discutir uma escala 5x2 ou algo parecido. Não dá também para aplicarmos totalmente o liberalismo econômico e acabar com a população. Viu? Horas trabalhadas não é sinal de produtividade. Ponto. Você pode trabalhar 10 horas, se você não for produtivo, você não é produtivo. O que torna um país produtivo é tecnologia, é mão de obra qualificada. Não é mais horas trabalhadas, não é. Menos horas, se for para poupar a saúde, é importante. Por que não qualificar a população? Por que não diminuir essas horas? Gente, a gente precisa sentar e discutir isso, tá certo? Deixa aí no comentário o que você acha, deixa a sua opinião sobre essas escalas, deixa o seu depoimento para que as pessoas vejam que não são pessoas qualquer que estão falando isso, são pessoas que realmente trabalharam, e coloca lá, trabalhei, fiquei doente, isso coloca no comentário para que as outras pessoas também vejam, pare de perder empatia, porque a direita também adotou uma postura que eu não estou concordando, mesmo sendo de direita, tem hora que eu fico meio... porque isso é coisa de vagabundo. Não é coisa de vagabundo, gente. Não é. Não é. É coisa de pessoas que trabalharam e sabem o que é na pele. Se você não sentiu na pele, tem empatia com quem sentiu. Tá certo? Olha, um abraço para vocês. Que Deus abençoe nosso Brasil e que Deus cuide dos trabalhadores.